Opa, tudo bem? Eu sou Alex e seja bem-vindo ao 28º episódio da nossa série de Cities Skylines 2, aonde nesse episódio o foco vai ser em desenvolver mais transportes públicos para fazer a integração dos nossos trens que foi adicionado no último episódio com os demais transportes públicos, principalmente a parte de bonde e de ônibus. Esse vai ser o foco desse episódio. E como pode estar acompanhando de fundo, nós fizemos várias atualizações do nosso mapa na parte de decoração entre o episódio anterior e esse. E esses são os pontos que eu quero passar primeiro. Começando pela área do Distrito Florestal aqui, nós fizemos algumas alterações. Primeiro, eu fiz a adição aqui de mais duas regiões de casas para aumento de população. Eu acho que combinou legal aqui, porque a gente tinha algumas casas aqui nesse canto aqui. E aí eu adicionei aqui também. Eu acho que eu vou acabar adicionando nessa parte também. Tô achando que aqui vai encaixar legal algumas casas para preencher essa região. Esse distrito florestal agora está com 1.300 habitantes. É uma quantidade legal de habitantes aqui para essa região. Deste distrito aqui também eu fiz a parte da adição aqui de árvores, da arborização dessa região para completar aqui, né? Ela ficou bem completa. Agora, vindo para o distrito agrícola, é onde teve a maior alteração aqui do último episódio para esse, né? Começando aqui pela parte da decoração, toda a avenida agora eu refiz aqui a parte das passarelas, eu diminuí a quantidade que tinha. Eu acho que esse formato aqui ficou mais interessante, legal aqui de fazer, né? Aqui ainda tá com essa passarela para os pedestres passar para um lado para o outro, que já tá desse formato. E aí sempre mantendo alguns caminhos de pedestres aqui para facilitar as pessoas passarem desse lado para esse. E essas passarelas são importantes, elas vão estar em toda essa parte da avenida aqui, porque eu tirei toda a faixa de pedestres para não ter problema dos pedestres passando e os carros parando, até mesmo uma segurança para o pedestre, né? Aqui ficar uma via um pouco melhor para transitar com os carros. Então a pessoa ela vem andando até aqui, ela pode passar aqui vir para cá, né, sem problemas nenhum, como essa daqui está fazendo, por exemplo. Então nós temos aqui essa configuração na avenida toda. Fiz uma avenida bem arborizada no meio aqui, sem opção de estacionamento, é como se fosse a entrada aqui dessa região, né? Acho que ficou bem legal aqui essa parte, se a gente for seguindo. E essa configuração ela tá pela avenida toda, né? Agora chegando aqui, nós fizemos aqui a decoração dessa parte onde tinha somente a estação de trem aqui. Na entrada aqui da cidade, eu mudei a rotatória, coloquei uma rotatória um pouquinho diferente, fiz as passarelas para que eles consigam ir para todos os lados. É até interessante aqui eu adicionar um caminho dessa forma aqui, ó. Vai ajudar bastante. E agora tem uma rua de acesso nessa parte aqui, aonde dá acesso para o bairro ali, né? Ali tem a nossa igreja. Seguindo aqui tem a escola, que é o centro médico. Aqui tem essa agência de correios que a gente precisa completar essa área em breve. Mas vindo aqui nós temos a estação de trem. Essa estação de trem ele tem acesso por esse lado e eu fiz um caminho de pedestres, ó, por aqui, porque quem for vir desse lado da plataforma, ele pode acessar por esse caminho, não precisa ser uma rua. A pessoa aqui, ela consegue subir a plataforma ali e acessar, ó, como estão fazendo aqui. Então, caso você tenha uma opção dessa no seu mapa, um caminho de pedestre ajuda bastante para as pessoas não ficarem passando pelos trilhos, tá? Porque se eu não tivesse acesso nenhum de pedestres para essa plataforma, as pessoas iam entrar por aqui e é comum você ver as pessoas atravessando o trilho de trem. Então, dessa forma aqui é um pouco mais seguro. Alguns parques para valorizar esse terreno, e aqui em volta, como eu comentei, eu coloquei só comércios aqui para que tenha o comércio nessa região. E vindo para cá também, que é a adição nova, a delegacia de polícia está desse lado agora. Eu coloquei um posto que não tem posto de gasolina nessa região a princípio, mas aqui também é só comércio nessa parte aqui, nessa quadra, né? Um estacionamento do meio, alguns caminhos de pedestres e um parque aqui como se fosse a praça central dessa região. E aí as pessoas podem aproveitar essa parte aqui. A parte do trilho de trem toda cercada,
uma questão de segurança, as pessoas não entrarem aqui, não pular aqui. Tem essa decoração na entrada do túnel também que eu fiz. E continuando aqui, como eu comentei, toda a avenida com a mesma configuração, tanto nessa parte aqui quanto nessa parte, tudo sem faixa de pedestres aqui. Eu acho que aqui eu só deixei alguma que o trânsito é mínimo aqui nessa parte, mas aqui ó, sempre com passarelas para poder passar as pessoas das regiões, para poder passar as pessoas de um lado para o outro da avenida sem atrapalhar o trânsito e ser mais seguro para eles. Aqui tinha uma área em aberta que eu coloquei um pouco mais de casas. Nessa parte aqui eu também fiz as ruas, que eu tinha determinado só o espaço, então eu fiz as ruas, colocando estacionamentos aqui no meio para as pessoas poderem deixar seu carro. Por ser rua de terra, não tem estacionamento na beira da rua, né? Como tem algumas residências de média densidade, onde tem 29 habitantes, aqui tem 32, aqui já tem 28, o número de carros é um pouco grande, né? Então eu coloco esses estacionamentos aqui nesse padrão de areia para poder deixar seu carro nessa região. E nessa parte aqui eu fiz a mesma coisa também, coloquei casas de baixa densidade, casas de média densidade, estacionamentos também. Tem os parques para valorizar o terreno, então aqui nessa região tem um parque aqui, ó, é como se fosse a pracinha dessa parte, onde tem uma pracinha urbana, um local aqui para o pessoal poder se reunir, jogar uma dama, um xadrez aqui. Aqui o parque para as crianças brincarem. E em volta do distrito de hortaliças, a gente preencheu com uma vegetação mais baixa aqui também, na beira dessa avenida do lado das casas aqui também, né? Fiz todo esse preenchimento aqui no meio, nessa parte. Aqui também já tem um tanto, aqui também, nessa parte a gente já chega em breve. Mas uma vegetação que a gente não carrega com carvalho para não ficar algo muito carregado, ter uma visão melhor para quem tá andando para cá, né? Aqui, se a pessoa tá andando dessa parte, uma árvore muito grande para ela ver pro outro lado, ali tem uma vista melhor. E essa avenida aqui nessa parte a gente já não mudou nada em relação às ruas. Aqui, nessa região agrícola eu adicionei uma igreja nesse canto. Eu acho que preencheu bem essa parte aqui para dar um auxílio na questão de quantidade de carros e processamento de corpos, né? Tem mais 5 carros para trabalhar aqui. Eu não determinei nenhum distrito para operação dessa igreja, deixa ele livre para ir onde achar melhor no mapa aqui. Agora, chegando aqui na parte da interseção, eu trabalhei um pouco mais nessa área aqui. Começando aqui, né, quem vem da avenida da cidade ou entra pela rodovia, tem uma vista bem legal aqui, eu achei, na parte de arborização, na parte verde, né, vai passar por baixo desse trilho de trem e vai ter acesso às rodovias que descem, às rodovias que dão acesso. Uma área verde aqui no meio aqui e uma vegetação mais baixa em volta. Preenchi bem aqui essa parte com pedras, as paredes de contenção. Aqui fiz um muro de contenção aqui. Eu acho que eu posso melhorar um pouquinho mais colocando um pouco de verde nesse muro de contenção aqui também. Mas foi a maneira que eu consegui decorar essa entrada do trem aqui, né? Ficou bem interessante ao meu ponto de vista. Tive que mexer nas alturas e tudo mais. Uma dica que eu posso passar, se você for mexer nesse tipo de construção, isso daqui para mover no Move-It, é muito comum o jogo fechar e crashar, porque você está fazendo um movimento ali involuntário que o jogo não previa, então ele vai acabar fechando. Então, se for mexer nesse tipo de túnel aqui, sempre salve o jogo antes, aí você mexe. Se o jogo vira fechar, dá um erro, você não perdeu o que você fez até aquele momento. Mas ficou essa parte aqui desta forma, com uma arborização mais baixa aqui nesse meio, com bastante pedras, né? Vindo para esse lado aqui, a gente tem esse muro de contenção de pedras aqui. Ficou algo um pouco diferente que eu queria fazer. Não queria transformar como eu fiz aqui, a gente vai chegar lá em breve. E essa passagem pela parte de baixo eu iniciei, não sei se estou gostando muito de como tá ficando. Principalmente essa parte que ficou bem estranha, essas pedras, parece que vai cair. Não achei uma forma legal de coincidir aqui esse fim desse muro de contenção com as pedras aqui. Vamos verificar como vai ficar. Mas esse lado eu já achei que ficou um pouco mais legal, ficou interessante. Aqui no meio dos trilhos daqui até lá eu fiz a decoração que eu estou usando de padrão, que eu fiz naquela parte. Aqui no meio também
Fiz algo dessa forma. Agora voltando aqui para essa parte. Essa rua também eu mexi um pouco na altura, deixei uma inclinação e uma altura um pouco mais baixa em relação à rodovia de cima. Aqui também com bastante pedras, vegetações nessa parte aqui. Aqui tá em aberto porque nós vamos fazer nesse episódio que precisa nessa parte aqui, já deixei reservado. Então da parte agrícola foi isso. Vindo aqui para a parte industrial, eu mexi algumas coisas também, eu coloquei mais indústrias. A nossa população aqui estava com uma taxa de desemprego de quase 9%, e aí eu fiz mais algumas indústrias, o que abaixou para 2% essa taxa de desemprego aqui, foi muito bom. Os sem-tetos aqui ainda está alto, 756, a gente tem que verificar se tem como melhorar esse número aqui, mas abaixo de 1% é muito bom. E aqui já ficou um pouco mais completo de indústrias. Eu mudei os escritórios que tinha nessa região, tá? Tinha uns escritórios aqui do padrão do sudoeste dos Estados Unidos. Estavam umas construções bem coloridas, um pouco estranho, uns escritórios muito pequenos. Aí eu loteei toda essa área de novo com um padrão de escritório normal do jogo, essa região aqui. E aí faz esses escritórios que combinam um pouco mais com as indústrias, ao meu ponto de vista. Acho que dá um preenchimento um pouco melhor. Coloquei mais indústrias aqui, mais indústrias aqui. Nessa parte aqui também coloquei um pouco mais de indústrias. E nesse distrito aqui também eu mexi mais com a parte do relevo, tá? Vindo aqui, eu mexi nesse relevo aqui, eu refiz um pouco as inclinações, os morros, né? Deixei algo um pouco mais suave nessa parte aqui, um pouco mais verde, a gente tem que decorar, mas algo um pouco mais agradável de se ver, né? Aqui eu fiz aqui o morro vindo até a parte dos trilhos e eu adicionei uma rua de acesso aqui, porque eu comecei a reparar que o tráfego de caminhões nessa parte estava muito alto. E tinha muito caminhões aqui parando nesse porto ou seguindo reto. Então eu criei essa rua de acesso aqui, ó, que os caminhões eles já podem entrar nesse porto. Aqui essa rua tem uma saída direita que ele pode vir para esse porto. Então qualquer um que está vindo dessa via auxiliar, ó, que está sendo utilizada agora, ele tem uma saída aqui e pode acessar esses portos. Ou quem estiver vindo dessa avenida, ele pode pegar essa saída e acessar esses portos aqui também. Achei que ficou uma entrada bem interessante. A curva aqui é um pouco fechada, a gente pode melhorar isso em breve aqui, fazer uma curva mais suave para os caminhões não parar aqui como eles estavam fazendo e fazer a curva, né? A gente pode trabalhar um pouco nessa parte também. A única coisa que eu não estou gostando é eles virarem aqui, tá? Eu não gostaria que eles fizessem isso, eu queria que essa rua só desse acesso para lá. Tem formas de consertar isso, tá? E eu vou fazer aqui para mostrar como exemplo para vocês. Se a gente vir aqui, eu vou colocar essa rua de uma faixa somente e eu vou atualizar para eles irem para cá como estava. E eu vou adicionar uma rua separada aqui agora e faz algo parecido. Dessa forma aqui. Então com isso eu posso colocar que esse trecho aqui ele vai ter uma faixa só. Vamos remover todas as faixas de pedestre, não precisa ter pessoas passando por aqui, tá? Então nessa parte aqui eu vou deixar essa faixa exclusiva para virar para lá. Quem acessar aqui vai poder virar à direita e aqui ele vai poder seguir nessa faixa para lá, como eu queria. Quem tiver vindo daqui pode sair para lá e pode ir reto ou pode virar para cá e ir para aquele retorno ali também e acessar a entrada por aqui. Com isso, quem for vir para esse porto, ele não precisa vir aqui e acessar para cá, né? Não fica aquele cruzamento de caminhões. Uma opção de como fazer. Aqui, por exemplo, essa van ela vai acessar a rua agora, vai lá e descarrega. Uma única coisa que eu posso fazer aqui também que seria interessante, aqui eu vou colocar uma saída para cá. Por quê? O caminhão que quiser vir daqui e quiser descarregar nesse porto, ele pode vir aqui, ele faz o acesso para cá, vem aqui, volta e acessa o porto. E aí ele não vai ter problema de ficar cruzando na frente de outros caminhões.
dá um acesso interessante nessa parte aqui também. A única coisa aqui é a questão da matemática das faixas, como ficaria. Eu teria que transformar aqui em 3 faixas, aqui também em 3 faixas e aqui em 2 faixas. Assim eu consigo resolver a matemática das faixas nessa parte. Vai ficar um número excessivo de faixas, não tem necessidade de tudo isso para o funcionamento aqui. Mas agora quem fizer o retorno, ele vai poder usar essa faixa, ele troca de faixa para cá. E ele vai poder vir para cá sem problemas. E aí essas 2 faixas podem virar à direita para ir para lá e ele pode retornar, que fica um ciclo sem fim, né? Mas ele pode ir reto e ir para lá sem problemas nenhum. Dá um funcionamento interessante nessa parte aqui. Vamos manter dessa forma a princípio. E isso é interessante porque conforme for aparecendo os pontos e vai vendo o que quer e o que não quer da região, a gente consegue fazer essas melhorias aqui para poder aperfeiçoar e evitar trânsito e tudo mais, né? Continuando com o que foi feito do último episódio para esse, na parte aqui do relevo e do morro a gente trabalhou um pouco mais. Eu tentei fazer uma queda aqui do morro que ficasse todo verde, como eu deixei aqui, como eu deixei naquela região ali, mas aqui tem pouco espaço para isso, então ficou dessa forma. E aqui ficou um local bem mais agradável de se ver também, né? Eu fiz aqui, desde essa parte eu vim com um muro de contenção aqui na parte do trilho de trem que fica na linha superior. Ele vem vindo aqui, eu deixei esse trilho de trem também na parte de baixo todo plano aqui, então não tem mais aquele morro pro lado. Aí chega na rodovia, eu fiz a mesma coisa, tudo com parede de contenção de fora a fora, aqui, e ficou bem mais limpo o local. Achei que ficou bem agradável de andar por aqui agora do que estava antes. Antes estava 2 paredes de terra ali que parecia que era uma vala somente com o trilho no meio. E tá ficando dessa forma aqui, ainda a gente tem que trabalhar, tava tudo assim antes. E desse lado aqui ficou bem legal, né? Eu fiz uma rua aqui para limitar também o espaço. Chegando aqui, daí o trilho começa a subir e aqui a gente tem que trabalhar um pouco mais também. Só fiz a parte no muro até aqui. E chegando no trilho de trem, na estação de trem, já não fiz nenhuma mudança, tá? E no Distrito 10 a gente também trabalhou um pouco. Vindo aqui pela parte da rodovia, agora nós temos a entrada do trilho de trem nessa parte de baixo. E eu refiz todo esse layout aqui como eu tinha comentado. Eu tirei as casas que estavam aqui, refiz as ruas e ficou bem legal aqui, ó. Aqui minha ideia é colocar também uma parede de pedra desse lado aqui, como eu fiz aqui também. Vai ficar bem interessante o preenchimento dessa área. Mas daí, ó, tem o trem passando por aqui e tem essas ruas por cima que leva de um lado ao outro. E aí chegando na estação de trem, eu fiz o caminho dos pedestres vindo até o outro lado. Então as pessoas podem entrar por aqui, podem vir para a estação de trem, pode andar para esse lado e sair por aqui. E aqui eu também já deixei baixo, que é os planos para esse episódio também, para vir para aquele lado ali. Então tem bastante gente usando aqui essa parte. E nessa região, aí eu intensifiquei um pouco mais os prédios, né? Antes desse lado não tinha nada. Eu coloquei uns prédios aqui de alta densidade, eu acho que é os primeiros dessa região aqui, tem 93 habitantes, 85, uma média ali de uns 80, 90 pessoas por edifício. É como se fosse os edifícios bem na frente da estação. Achei que ficou um pouco legal, a gente tem que decorar essa parte. Aqui eu só foquei em colocar as casas, os prédios e estacionamento para as pessoas guardarem o carro e não ficar um monte de carro na rua. Essa escola, ela tava aqui, eu tirei ela daqui, coloquei aqui nessa parte, então quem quiser chegar de trem para estudar tá bem fácil, a escola tá lotada. Eu acho que aqui vai ser interessante até colocar uma segunda escola mediterrânea, ficar uma do lado da outra. Muito possível. E aqui, como eu tirei aquela escola, eu preenchi com comércios, casas. Aqui eu coloquei também alguns comércios. E esse lado ficou dessa forma. Então, dito tudo isso, vamos para o foco desse episódio de hoje. Nesse episódio, o foco vai ser em fazer a integração dos transportes públicos para os trens que nós adicionamos. Para passar um pouco aqui pelo painel de transporte, só para ter uma ideia, antes da adição
das estações do último episódio, a gente tinha um uso de 2.400 cidadãos por mês, pelo que eu me recordo, tá? Atualmente nós estamos com 18 mil cidadãos utilizando trens por mês. Isso é muito bom. A gente aumentou muito o uso dos trens no último episódio, mas nós podemos melhorar um pouco mais ainda. E a melhora vai partir com que facilite as pessoas chegarem até a estação do trem. E aí que entra a parte da integração. Então, o que quer dizer integração? A pessoa que mora aqui e ela quer vir até aqui, atualmente ela vai pegar o carro dela e ir para aquele setor trabalhar. Mas ela poderia ter a opção de não utilizar o carro dela e utilizar um transporte que leve ela daqui até lá. E isso é importante porque você reduz o número de carros na rodovia, que vai diminuir a possibilidade de gerar um congestionamento. Você poderia, por exemplo, fazer uma linha de ônibus que saia daqui, que vai pare aqui, pare aqui, pare aqui, vem aqui para cá. E deixa a pessoa aqui, depois esse ônibus volte. Mas aí você vai ter que fazer uma linha para quem mora aqui, uma linha para quem mora aqui, uma linha para quem mora aqui. Você vai ter que adicionar várias linhas de ônibus para tentar cobrir uma região, para levar de um ponto a outro. E aí você vai ter muito ônibus rodando nas ruas. Os ônibus, no caso aqui, não são transporte de massa, transporte rápido que leva de ponto ao outro, não vai ser eficiente, as pessoas vão optar por não utilizar, porque não teria muito sentido para ela é mais fácil ir de carro. Então, o transporte de trem é um transporte de massa e você acaba usando ele para deslocar de um ponto a outro distante, como é o nosso caso aqui. Sai daquela cidade lá de cima e vem para essa cidade, sai daquela cidade e vem para a indústria, sai dessa cidade e vem para essa região. Então são pontos distantes. E a gente precisa facilitar que as pessoas cheguem nesse trem, para que ela se sinta com possibilidades de utilizar o trem. Não adianta eu ter uma estação aqui que a pessoa que mora aqui não está incentivada a sair daqui e vir até essa estação para usar o trem. Você tem que gerar incentivo para ela, tem que gerar transportes rápidos que levem ela de um ponto a outro. Então, como a gente tem o transporte de massa que leva pessoas de uma região a outra, a gente tem um transporte interno que leva de um ponto a outro dentro dessa região, se assim consigo me explicar. E para isso, a gente tem duas opções a princípio, ao meu ponto de vista, tá? A primeira opção é o ônibus. O ônibus é o mais comum aqui. Você pode fazer uma linha de ônibus, como eu acho que é comum nas cidades, então você vai fazer um ônibus deslocando de um ponto a outro, algo como a gente fez lá no começo da série por aqui, por exemplo. Se eu vir a olhar essa estação de ônibus aqui, ela tem várias linhas que vão de um ponto a outro, né? Então eu tenho uma linha aqui que vem até esse ponto, depois ela volta, eu tenho uma linha que passa por esse distrito, eu tenho uma linha que passa aqui por baixo, aqui eu tenho linha de ônibus que passa aqui nessa região. Então eu tenho esse transporte dentro dessa área e todo mundo que está dessa área pode usar esse trem para ir para outra região. Só que aqui não é um local bem integrado, não está muito próximo. Mas pode observar que tem pessoas que saem no terminal nessa linha verde e vêm no trem. Então as pessoas vão sair da sua casa, vão pegar o ônibus aqui, vão descer nessa estação, vem andando aqui e vai para outra região. Quando ela vem andando desta estação para o trem, ela está fazendo a integração de um ponto a outro. E isso que a gente busca. Então, para isso, a gente tem que resolver esse problema nesse distrito residencial, a gente tem que resolver esse problema nesse distrito industrial, a gente tem que resolver esse problema neste distrito agrícola e a gente tem que resolver esse problema no distrito florestal, tá? A gente vai ter que resolver esse problema nesses 4 locais que é o foco desse episódio. Eu quero começar aqui pelo distrito agrícola. O que eu estou planejando nele aqui, tá? Eu deixei essa área livre e eu quero fazer o que aqui? Eu vou fazer algumas ruas nessa parte aqui. Fiz aqui algumas ruas para exemplificar o que eu quero fazer. E eu quero fazer o que? Nessas ruas aqui eu vou fazer algumas paradas de ônibus. Então vamos supor, a pessoa que mora nesse canto, ou ele sai andando tudo isso daqui e vem nesse trem de passageiros para poder ir para outro local, ou ela vai pegar o carro dela. Eu quero fazer
um ônibus sair desse ponto, vir até essa parte, deixar a pessoa e voltar. Eu quero fazer isso. A pessoa que mora aqui, ela não tem incentivo nenhum de pegar, vir andando até aqui, vir até esse local, usar o trem. Eu quero gerar um transporte que pegue a pessoa aqui e deixe aqui. A pessoa que mora aqui, ela mora já um pouco mais perto. Ela vai acabar saindo daqui, andando até essa parte para usar o trem. Mas olha o quanto ela tem que andar. Até mesmo a pessoa aqui no fundo, aqui é mais próximo, eu acho que está bem tranquilo. Mas existe esses pontos distantes aqui nessa região que não incentiva a pessoa a chegar nesse trem de passageiros. E é isso que eu quero fazer nessa parte. Aqui eu coloquei umas ruas, mas a gente pode usar, por exemplo, um terminal de ônibus pequeno aqui, porque ele tem várias linhas aqui que pode servir para fazer essas linhas de ônibus e a parada aqui tranquilamente. Eu quero fazer algo um pouco mais personalizado, fazer umas curvas mais fáceis para os ônibus aqui, as paradas e tudo mais. E esse distrito agrícola, como eu comentei em alguns dos episódios atrás, também tem a questão que eu quero trazer uma linha do distrito florestal para essa parte aqui. Então minha ideia é pegar um ônibus daqui, que ele saia, passa por aqui, passe um circular aqui em volta aqui, ó, é a minha ideia, e aí ele volte para lá. Então qualquer um que está morando aqui, a gente coloca um ponto aqui, a pessoa que está morando aqui, a gente coloca um ponto para cá também. A pessoa que mora aqui, a gente coloca um ponto aqui perto. A pessoa que mora aqui, a gente coloca um ponto na avenida, talvez. O único ponto que vai ficar um pouco distante é essa parte aqui, tá? Mas fazer o ônibus fazer essa entrada na rua de terra para sair aqui, eu acho que não vai ser interessante. Vai agregar tempo no ônibus e vai ficar uma rota um pouco estranha ao meu ponto de vista, então eu não vou adicionar. E aí ficam umas casas um pouco mais afastadas, mas somente uma rua para acessar o ponto. A gente pode colocar um ponto bem aqui, né, no caso. E aí todo mundo do distrito florestal, ele pode vir até o distrito agrícola e usar o trem daqui para as outras regiões. Então se a pessoa quer sair daqui e ir lá para a indústria, ele vai poder pegar esse ônibus e vir para cá. Aqui é o primeiro ponto. E aqui no distrito florestal, eu quero fazer também uma segunda linha, além da linha para a parte agrícola, que a gente saia deste distrito e venha até esse terminal de ônibus, tá? Para que ele possa acessar essa estação de trem aqui, fazer um ônibus circular daqui, passando pela rodovia, a gente faz uma parada, por exemplo, aqui, uma parada aqui eu imagino, para ficar antes da rotatória, e esse ônibus já volta pela rotatória e vai para lá de volta. Somente para quem quiser dessa região vir para essa daqui, ele também consiga. E aí o ônibus que vai sair da parte agrícola e vai passar por volta, ele vai ter tanto essa função de pegar as pessoas daqui e levar lá para o distrito agrícola, mas a pessoa que mora aqui quiser pegar o ônibus num ponto aqui e descer aqui para depois fazer a baldeação para o outro ônibus que leve lá para aquela região, eu acredito que vai ficar bem atendido. Deste distrito para essa região, eu não estou pensando em linha por enquanto, porque o percurso daqui até aqui ele é curto, e aí colocar um ônibus numa distância tão curta dessa, eu acho que não vai ser interessante, tá? Então por isso que eu não vou fazer linha de ônibus daqui para cá. Porque chegando nesta parte aqui, qual que é o planejamento? É adicionar um trilho de bonde nessa região aqui, como a gente fez nessa parte residencial. Aqui a gente tem duas linhas de bonde nas avenidas principais, que traz as pessoas até o trem de passageiros. Aqui eu quero fazer algo diferente que vai vir na questão da decoração da costa. Eu quero fazer a linha de bonde passando por fora. Então eu quero pegar aqui uma distância, por exemplo, aqui vamos colocar uma prévia de que eu estou imaginando a princípio, mas vai ser algo por aqui, por exemplo. Esse bonde aqui que vem para cá, né? Vou ver certinho a distância que eu vou deixar em relação à avenida, mas a ideia que eu quero mostrar para vocês aqui é que eu quero colocar uma linha de bonde no contorno deste distrito inteiro, tanto o 11 como o 10,
e esse bonde vinha até aqui. E ele só vai parar aqui no distrito industrial. Então qualquer pessoa, por exemplo, que mora aqui e quiser vir até esse trem, ele só vir aqui, subir no bonde e esse bonde vai passar a beira-mar aqui e a pessoa vai ter uma saída do bonde, um ponto de bonde nessa parte. E por isso que eu já fiz dessa forma, porque era só ele descer aqui num caminho de pedestres e ele vai chegar no trilho de trem. E aí qualquer um daqui que queira ir para lá, é só vir até a parte do bonde. Eu acho que vai dar uma decoração legal nessa beira-mar aqui, uma linha de bonde. Eu quero ver se na beira da avenida desse lado a gente coloca algum comércio aqui, alguma coisa. Ou simplesmente faz um parque aqui, algo um pouco mais arborizado, com caminho de pedestres de um lado para o outro também. É uma opção interessante. Então a ideia é ter de fora a fora uma linha de bonde que leva as pessoas de qualquer local desse distrito para lá. Porém, tem a pessoa que mora aqui em cima, ou vamos colocar aqui, ela descer tudo isso daqui para pegar o bonde, já começa a ficar um pouco distante. Então, para isso, eu quero colocar uma segunda linha de bonde na avenida aqui, essa avenida de cima. Atualmente está com 3 faixas de cada lado, a gente vai passar a ter 2. E aí vamos pegar deste ponto aqui mesmo, nós vamos pegar e fazer a linha de bonde vir para cá, vir por essa avenida aqui, vir aqui. Essa avenida eu vou fazer a linha de bonde chegar mais ou menos até aqui, explico-me em breve. E esse trilho de bonde pode vir até para cá. E aqui a gente coloca uma outra parada. Então, a pessoa que está aqui e quer vir até essa linha, é só pegar o bonde aqui. Ela desce aqui, dela ou pode ir andando até ali, ou ela pega o outro bonde e desce um pouco mais para frente. Eu acredito que não. Eu só não vou fazer a linha de bonde nessa avenida a princípio, porque como essa avenida aqui vai ter a ponte que liga lá para a ilha, eu acredito que futuramente isso daqui pode ser muito movimentado e a gente precise dessas 3 faixas. Então eu não vou colocar isso a princípio. E se a pessoa aqui também, ela quer sair desse local e vir trabalhar na indústria, ela vai poder chegar aqui na indústria e nessa indústria a gente vai ter um outro circuito de linha de bonde. A minha ideia é pegar aqui nesse terminal, na avenida, a gente colocar bonde em toda a avenida, o máximo possível, aqui, né, nessa parte, colocar bonde até aqui. O único ponto aqui é passar o bonde daqui para lá, passar o bonde por essa avenida aqui nessa parte de cima, que eu acho que vai ser um pouquinho mais complicado, mas vamos ver como que vai ficar, tá? E aí, nós vamos adicionar algumas linhas de bonde para percorrer o distrito industrial. Eu imagino uma linha daqui que venha para cá e ela volte. Estou imaginando uma linha de bonde daqui que venha por aqui e pare aqui, né? Eu acho que uma linha de bonde que saia, por exemplo, desse ponto e circule todo esse distrito, eu não sei se vai ficar uma linha muito longa e demorada, que não vai incentivar a pessoa a usar o bonde, né? Mas é algo que a gente pode avaliar também, caso necessário. Eu acho que dividir em 2 ou 3 partes esse trajeto seja interessante, talvez uma linha de bonde nessa avenida, então esse trilho de trem aqui ele pode distribuir para todas essas pessoas. Aqui a gente faz uma linha até aqui, né? Que as pessoas podem sair daqui e vir para cá, talvez até aqui para comunicar os dois lados. E uma linha desse lado aqui também talvez seja interessante. Então, dito o plano desse episódio, agora é hora da gente construir tudo isso. Além disso, uma coisa que pode notar que vai faltar são linhas de ônibus para fora do mapa. E isso a gente vai fazer na sequência aqui, tá? Agora nós vamos cuidar do transporte público interno das regiões. Depois a gente vai também dedicar um pouco para criar algumas linhas para fora do mapa, né? De exterior, né? Para a pessoa sair do mapa. Então é isso. Vamos lá e volto em breve.
voltando aqui então, para a gente acompanhar como tá ficando as atualizações do nosso mapa. Vamos começar aqui pela parte do distrito agrícola. Eu já fiz as ruas que vão servir como um terminal de ônibus aqui. Eu criei agora ruas de asfaltos, eu acho que eu vou passar algumas ruas dessa em volta em asfalto também quando vir a decorar essa parte. Mas cada rua aqui tem um ponto de ônibus. E aqui tem um último ponto, a gente vai ter 6 paradas aqui a princípio. E eu vou estar mostrando na tela agora uma imagem do que eu costumo fazer de vez em quando. Eu tirei um print do mapa que eu quero fazer as linhas de ônibus e eu risquei ali de cada cor aonde eu pretendo fazer cada linha dessa. É uma maneira de me orientar, me guiar como que eu quero que cada linha fique, né? Então, começando aqui, a primeira linha que eu quero fazer vai ser uma linha de ônibus mesmo, que ela vai vir deste ponto aqui que está nessa rua e ela vai seguir a linha vermelha da imagem, que ela vai vir para cá agora. Então eu vou colocar algumas paradas aqui, por exemplo, uma mais distante aqui próximo desta passarela aqui também para ter um acesso fácil. Aí aqui ela já pode começar a voltar. Vamos fazer uma parada aqui na praça aqui para ela poder seguir por essa rota. E vamos voltar ela aqui nesse ponto aqui que é perto dessa praça aqui, né? Que é perto desse ponto aqui. Então eu vou colocar uma parada aqui. A outra parada que eu quero colocar, que eu acho que vai ser interessante, é ela vir mais para cá. Eu não vou colocar perto da escola porque a escola já tá perto aqui do terminal. Então todo mundo que vir aqui já pode chegar fácil nessa escola, tá? Eu vou colocar mais pensando em pegar as pessoas em volta dessa região. Então vamos colocar uma parada aqui, uma próxima parada nessa rua aqui, uma outra aqui nessa rua do fim mesmo, para as pessoas dessa região. Aí a gente faz uma parada mais nesse canto aqui e com isso a gente pode estar voltando aqui até o ponto final, fazer ele somente circular nessa região, tá? O ideal é você ter um ônibus indo num sentido e a mesma linha ser feita no outro sentido, tá? É o que seria o mais eficiente. Por exemplo, a pessoa que mora aqui, para ela vir para esse terminal, ela vai ter que dar toda essa volta aqui. E isso não é interessante para nós. Mas como é uma região bem pequena aqui, nessa parte, eu vou iniciar com esse sentido aqui só. Se fosse uma região maior, se eu fizesse, por exemplo, um ônibus circular todo esse contorno aqui, eu faria um indo num sentido e outro indo para o outro sentido. Aqui, como eu estou fazendo linhas pequenas, eu vou seguir dessa forma aqui. A segunda linha, vou colocar nesse ponto aqui, eu vou colocar uma linha que vai vir para cá, tá? Então ela vai sair pela rua de terra aqui. Vamos colocar uma parada aqui no meio aqui, ela vem por aqui. E aí a gente vai seguir esse caminho para cá, né? Vamos colocar uma parada mais nesse canto aqui, uma outra parada mais nesse canto aqui, uma próxima parada aqui, uma próxima parada perto da praça aqui, um ponto de encontro. E aí pode ir voltando, né? Vou colocar uma parada aqui perto da passarela aqui para as pessoas que queiram ir para aquele lado, por exemplo. E voltando aqui, vou colocar mais um ponto perto da passarela para as pessoas que moram aqui. E a pessoa que se quiser vir daqui, descer aqui, depois passar pela passarela e vir visitar alguém aqui, ele tem essa opção. Um último ponto vai ser esse. E aí eu já vou fazer ele voltar para cá. Então esse ônibus vai sair por essa rua, cruzar a avenida e vir para cá e voltar aqui. Então todos os ônibus vão entrar por aqui. Essa linha, ela seria melhor se ela viesse por aqui, tá? Mas ó, ela adiciona aqui uma rota que ela vai para lá, ó. Essas rotatórias aqui do jogo eu acho meio estranha, tá? Então vamos deixar dessa maneira aqui a princípio. Então vai ser um ônibus circular que sai daqui, faz essa contorno e leva as pessoas para esse local aqui. Esse terceiro caminho aqui agora eu vou fazer ele saindo daqui e eu vou colocar uma parada bem aqui perto, mas eu queria que o caminho viesse por aqui, tá? Para não sobrecarregar essa rua. Esse ônibus não sair aqui, depois vir aqui e fazer a rotatória, né? Eu queria que fosse um caminho por aqui. Então eu vou ter que colocar um ponto bem aqui só para forçar o trajeto dele por aqui. Depois disso nós vamos colocar uma parada mais perto do comércio aqui mesmo, para pessoas do comércio
que estão querendo ir embora daqui e ir para aquele lado, ele vai poder vir até esse ponto aqui. E aí nós vamos seguir por essa rua. Vamos colocar um ponto mais aqui, uns pontos um pouco mais distante. Um outro ponto aqui. Aqui eu não tenho tantos pontos de interesse para parar, né? O ponto de interesse que teria aqui seria os parques, mas eu não estou preocupando muito com a relação de colocar os pontos próximos do parque, né? Aqui fica mais para quem quer ir, acaba indo andando. Se a pessoa que mora de outro canto do mapa queira vir nesse parque aqui, ele tem os parques próximos da casa dele, não precisa usar o ônibus para isso, né? A minha ideia aqui é do ônibus que ele traga as pessoas para o trilho de trem aqui, para o trem de passageiros, né? Eu vou colocar uma última parada perto dessa área comercial e a gente termina nessa rota aqui. Agora, esse ponto aqui, eu vou fazer a rota aqui para baixo. Eu pensei na possibilidade dessa rota ser uma coisa só, aqui embaixo e aqui em cima. Mas eu acho que vai dar um percurso muito longo que vai desincentivar as pessoas a usar o ônibus. Vamos utilizar duas linhas separadas para isso mesmo, sem problema. A minha ideia é até colocar um ônibus em cada linha só, não muito mais do que isso. Então a primeira parada a gente já pode colocar aqui. Esse ônibus vai vir por essa avenida aqui mesmo. Vamos colocar esse ponto até um pouquinho mais para cá, perto das ruas. Ele pode vir até aqui sem problemas para pegar esse meio aqui. Depois daqui eu vou colocar um ponto aqui embaixo aqui, ó, para ele vir mais por aqui. Então ele pega as pessoas dessa região no primeiro ponto, dessa região, aqui dessa região de baixo, e um último ponto mais aqui. E aí esse ônibus já vai poder voltar para o terminal aqui, né? Que é esse ponto aqui, e concluir a linha. E aí ele tá voltando por aqui, ó. Tá vindo aqui, só que ele tá pegando a rua do terminal de trem, né? Eu não quero isso, eu quero que venha aqui. Se eu tirar o ponto, vai para lá, né? Vamos deixar aqui por enquanto. E a última linha desse local, eu quero criar a partir desse ponto e vai vir para essa região, né? Então a ideia é que ele venha mais ou menos até aqui. Nós podemos fazer uma parada aqui em frente à praça, né? Que vai ter. Aí ele pode vir mais para esse canto aqui sem problemas, né? Vamos fazer uma parada aqui para pegar o pessoal dessa região. Fazer uma parada mais aqui no meio aqui, para que o pessoal dessa região possa usar o ônibus. Esse ônibus pode vir até esse lado aqui sem problemas, né, para pegar o pessoal daqui. Aí eu vou fazer uma parada bem aqui no meio, tá? Para pegar essa região aqui também. E com isso, ele pode voltar por aqui e aí nós vamos levar de novo lá pro ponto inicial. Então ficou dessa forma aqui. Agora ele sai por aqui e vai para lá, né? Uma coisa interessante de comentar aqui, essa linha de ônibus, ela poderia muito bem vir por aqui e entrar aqui. Só que dessa forma eu giraria um cruzamento do ônibus na avenida. E como é um espaço curto, o ônibus pode gerar algum congestionamento. É uma coisa que tem que cuidar na hora de criar as linhas também. Por isso que eu optei que esse ônibus fizesse aqui a rotatória e entrasse desse lado. Então, dessa forma, não tem nenhum cruzamento do ônibus na avenida. O único ponto que ficou com cruzamento foi aqui, tá? Mas que nem eu comentei, essa saída eu queria que viesse por aqui. Vou deixar dessa forma aqui, eu acho que não tá criando uma parada, né? Só tá determinando o caminho. Eu, ao menos no Cities Skylines 1, quando você mudava a rota, que nem eu fiz aqui agora, arrastando para cá, essa rota, ela criava um ponto aqui, uma parada. Aparentemente aqui não criou. Vou verificar se o ponto vai parar. E aqui o interessante seria que isso daqui viesse por aqui. E esse ônibus saísse, fizesse a rotatória e viesse para lá. Vai andar um tanto a mais? Ele vai. Porém, ele não vai criar o cruzamento na avenida. Mas pensando aqui um pouco melhor, essa linha aqui, eu acho que eu posso fazer alguma coisa melhor nela aqui. Olhando de cima agora com essa visão e a gente focando em passar ela pela essa rotatória, o interessante aqui é que essa linha saísse por essa via. Então essa parada não existisse, tá vendo? Ela saísse por aqui e já fosse para lá. Então se eu faço essa linha de ônibus vir aqui
e passar por todo esse meio e sair por lá, também é uma boa opção. Então eu vou mudar aqui alguns pontos de rota. O primeiro ponto seria aqui, né? O segundo tá aqui. Esse terceiro ponto que tá aqui, eu vou colocar ele aqui no meio, ó, bem aqui. Então ele para nessa parte e vai pegar as pessoas desse meio. Esse ponto para essa região, esse ponto aqui mais para essa, né? E esse ponto do meio mais para essa. Aí, aqui voltando, eu vou colocar um ponto, esse daqui, ó, aqui no meio, tá? Bem aqui. Porque daí esse ponto pega esse meio aqui. E um outro ponto de saída, eu posso colocar aqui mesmo, sem problemas, né? Posso fazer dessa forma aqui. Então tem uma parada aqui, uma parada mais para frente, uma parada aqui perto do parque mesmo, e ele já sai pela rotatória. Fica um percurso aqui que passa por todas as regiões dessa área e vem para cá. Eu acredito que esse ônibus, principalmente esse e esse, não vai ser tanto utilizado, tá? Porque são caminhos curtos até o trilho de trem, até o ponto de interesse que eu criei aqui. Então dessa forma aqui eu acho que vai ser pouco utilizado. Já esses ônibus mais distantes, eu acredito que vai ser um pouco mais utilizado, tá? Eu vou partir do princípio que essas linhas aqui todas tenham um ônibus aqui no painel de transporte público de ônibus, né? Vamos pegar essas linhas recentes aqui, as 5 linhas, e eu vou colocar todas com um veículo atribuído e preço de tarifa. Vamos começar com o preço de tarifa, tá? Tem algumas linhas aqui que, devido ao tamanho da linha 5,2, ela tá limitando a 3 veículos no mínimo, tá? Eu não posso diminuir mais do que isso. Acredito que deve existir algum mod que permita isso, tá? Mas eu vou trazer aqui para o mínimo possível dentro da linha como tá feita ali. Então dessa forma tem essas linhas aqui tudo com o mínimo de veículos atribuídos. E agora eu preciso nessas linhas colocar os pontos de ônibus nos locais que eu determinei aqui que vai ser de ponto, para que o ônibus pare, tá? Você pode até notar aqui que no painel de transporte público todos estão com uma parada, que é a parada ali. Mas aí eu tenho que colocar os pontos nesses locais para poder tá colocando as paradas a mais que a gente comentou. Mas agora eu quero criar aqui a última linha que faltou desse local, né? Porque a gente tem uma rua a mais. Se olhar aqui na criação de linhas, tem esse ponto a mais, que é o ponto que nós vamos levar lá para o distrito florestal. Eu quero que ele venha até aqui. Ele tá vindo pela rodovia ali, principal ali. Porque nesse local aqui eu não tenho ligação daqui que vai para lá, tá? Essa ligação não foi feita aqui. É uma coisa que a gente pode pensar em adicionar futuramente, mas no momento aqui não está feito agora. Eu vou manter ela dessa forma aqui e eu vou colocar uma parada aqui. Vamos colocar uma parada mais no meio da avenida e uma no final da avenida, tá? Já nessa parte aqui, eu quero colocar uma parada aqui próximo do hospital, tá? E só. A outra parada eu quero começar aqui nessa avenida na parte de cima, mais para o meio e mais aqui para o fim. E depois ela pode voltar lá para aquele ponto, sem problema nenhum, tá? Então esse ônibus vai chegar aqui, ele vai circular. Engraçado que ele não tá voltando por ali, ó, por aqui. Vou forçar ele vir por aqui, tá? Não vou carregar a via aqui não. E futuramente eu vou refazer aqui para que esse ônibus venha por aqui também, tá? Mas a minha ideia é só ter uma opção de pegar todo mundo daqui e levar até aquele terminal ali. E esse ponto que eu coloquei aqui, eu precisei tirar a agência de correios que estava aqui antes, os carros estão até aqui. Eu coloquei ela lá atrás, vou colocar próximo do trem de carga, que eu acho que é o mais eficiente. E esse ponto eu coloquei exclusivamente para fazer uma ligação desse ponto aqui nesse terminal, tá? Então nós vamos colocar uma linha parando aqui e esse ônibus pode vir até aqui. Então a ideia é que esse ônibus chegue aqui, né? Eu vou fazer ele fazer essa rotatória, acessar por aqui, depois ele pode voltar e ir embora de novo. Aí ele para o ônibus nessa parte, não para na avenida aqui. Porque se eu fizesse parar na avenida aqui,
poderia parar um ônibus atrás do outro, gerar algum congestionamento de carro passando. Então eu quis evitar isso, e até mesmo porque aqui eu posso daí fazer a praça que eu comentei, como se fosse a entrada desse local aqui. Acho que vai ficar legal com esse ponto de ônibus atrás. Então dessa forma agora eu tenho uma rota daqui até a cidade e desse distrito até o distrito agrícola por ônibus, tá? Vamos vir aqui para a parte das residências, onde eu fiz a linha de bonde passando todo na costa aqui do mar aqui. Então ela tá passando em toda essa região. Começa aqui, até fiz um retorno ali para enfeitar mesmo, não tem tanta necessidade, tá? Mas esse trilho de bonde tá vindo aqui e aqui. Ele vem mais próximo aqui. E eu já coloquei aqui várias ruas de pedestres onde já tem semáforo para criar as paradas em breve. Então essa rua de bonde vem aqui toda em volta. Chegando aqui, eu precisei rebaixar o trilho de bonde para passar por baixo dessa ponte. Eu refiz ela aqui com uma altura um pouco maior, pensando na ponte para passar para lá futuramente. Mas a ideia é que esse bonde passe aqui por baixo, faça uma parada. Eu já fiz o caminho de pedestres aqui para acessar com essa parte aqui. Aqui ficou uma inclinação bem pequena, mas se for imaginar como se fosse uma escada, algo assim, funcionaria bem, né? Então todo mundo que for chegar de bonde aqui pode vir ao trem com certa facilidade ou até descer aqui e vir para essa região por esse caminho de pedestres, né? E o trilho continua vindo para cá, vindo aqui, chegando aqui. Aqui tá os pátios de bonde para fazer a ligação com essas vias e poder ter o funcionamento do bonde. Uma coisa que eu não tinha feito até agora nos Cities é colocar a linha de bonde nessas ruas de pedestres, tá? Eu não sabia que era possível e foi aqui. Então eu fiz a ligação com essas ruas de serviços aqui de pedestres para não ter fluxo de carros, tá? Que usem esse semáforo para vir até aqui. Porque a minha ideia é que um pátio de bonde seja para essa região e o segundo pátio de bonde seja para a parte industrial. E aqui ainda a gente pode aumentar para mais pátios de bonde, que eu acho que é o que vai ser necessário em breve. E aí nessa parte industrial, eu optei por fazer a linha de bonde da mesma forma da cidade ali, paralela à avenida e vindo do lado. Aqui ainda tem a possibilidade de sair com trilho de trem quando achar uma solução para isso. Mas uma coisa que eu fiz aqui é que esse bonde cruze essa rua aqui, né? E depois cruze voltando. Aqui eu quero fazer uma parada. E eu deixei inclusive sem semáforo, tá? Deixei a via passando reto. Quando o bonde chegar, eu acho que não vai ter tantos problemas. Vamos acompanhar para ver. Eu não queria fazer algo elevado passando por cima do porto aqui. Eu acho que não tem muito sentido. E aí teria que fazer algo elevado para passar por cima da rua. Depois descer para poder ter a parada do bonde aqui, depois subir de novo para passar aqui por cima, ficar um sobe e desce. Eu tentei evitar um pouco, então ficou dessa forma aqui. Vamos ver como vai ser. Isso é uma coisa nova, não tinha feito dessa forma aqui antes. E aí essa via vem para cá, continua aqui paralela à rua, e eu fiz através de um viaduto a ligação lá para o outro lado, que vai chegar até perto do pátio de trem, né? Até perto não, até na frente do pátio de trem de passageiros aqui, né? Minha ideia é que uma linha de bonde saia daqui e venha até esse ponto e depois volte, e a outra linha desse ponto vai para lá e volta, né? Nesse lado aqui do setor industrial, o que eu fiz? Eu atualizei as avenidas daí. As avenidas estão com linhas de bonde. Essa avenida aqui tá com uma linha de bonde desse ponto até esse ponto. Essa avenida tá com uma linha de bonde desse ponto até esse ponto aqui. A minha ideia é fazer um caminho daqui até aqui. Então qualquer pessoa que chegar nesse trem de passageiros, ele pode pegar o bonde e vir até qualquer indústria desse lado. Se a pessoa quer vir numa indústria desse lado, ele desce nesse terminal de trens de passageiros, pega um bonde aqui na frente e ele pode vir até aqui atrás aqui, né? Então ele vai pegar todo esse caminho aqui de bonde. Eu não acho que vai ser necessário bonde nesse sentido, nessa avenida ou nessa avenida aqui. Eu até cogitei a possibilidade de fazer uma linha de bonde daqui, passando por essa avenida toda, mas a pessoa que trabalha aqui, por qual motivo ela iria querer
vir até aqui, no máximo para descer aqui e vir andando para a cidade, talvez tenha essa demanda, mas será que agora ela não está vindo andando até o pátio de trens aqui ou até esse bonde vai usar essa linha? Eu acho que esse fluxo de pessoas não existe tanto, então eu não vou fazer por enquanto, vou deixar só uma linha aqui, uma linha aqui e uma linha aqui, né? Então, dito o plano das linhas aqui, para a criação das linhas do bonde, a gente precisa primeiro colocar os pontos, tá? Eu não consigo criar a linha de bonde, por exemplo, aqui, sem ter um ponto definido. Então, eu vou colocar as placas. A nossa ideia aqui é que tenha a parada aqui no fim, né? Então, qualquer pessoa que chega aqui, ela vai poder usar o bonde nessa parte. Vamos colocar uma primeira parada aqui. A pessoa vai parar aqui. Uma segunda parada aqui no meio. A terceira parada eu vou colocar aqui. A quarta parada eu vou fazer nesse lado aqui, tá? Agora aqui na avenida, a nossa ideia é ter um ponto nesse local aqui mesmo, a parada de fim de linha aqui. E aí eu vou fazer uma rua de pedestres aqui. Se a pessoa quiser sair aqui desse terminal e vir por essa faixa até esse ponto, ele pode, senão ele sai aqui e vai para lá também, sem problemas algum. E esse espaço aqui de trilho de bonde, ele não é mais necessário também. Agora nessa avenida nós vamos fazer uma primeira parada aqui nesse local de serviços públicos. Lembrando que é interessante colocar os pontos de bonde um pouco mais próximo da onde tem faixa de pedestres, tá? Para as pessoas não atravessar no meio da rua. Então eu vou colocar uma parada aqui e uma aqui, né? Sem problemas. Agora chegando desse lado, eu vou colocar uma parada aqui nessa parte mesmo, desse lado aqui. Então a pessoa para aqui e vou colocar uma outra parada aqui no fim. Então essa linha de bonde pode ter 4 paradas. Agora aqui eu vou colocar uma parada aqui nessa parte aqui, para as pessoas atravessarem a faixa e virem para cá. Eu não coloquei aqui porque como aqui pode ser que eu precise fazer uma saída, um acesso mais fácil aqui, eu vou tirar essa linha de bonde aqui inclusive e fica uma faixa a mais aqui como opção se necessário. Agora as outras paradas aqui eu não vou colocar nenhuma, eu quero colocar uma parada nessa parte aqui. Eu não vou colocar aqui na frente, porque como o acesso para o porto é grande aqui, eu vou focar que os pedestres, eles atravessem essa faixa para vir nesse ponto, não essa daqui. Depois ele pode parar aqui nessa parte mesmo, acho que não vai ser problema. Eles vão usar essa faixa que tem aqui. Uma parada mais no fim aqui da avenida, caso ele queira descer para lá, eu tenho ideia do que fazer ali. Aí ele desce aqui e vai andando lá sem problemas. E uma última parada aqui no fim. O único problema aqui é que como eu tenho 4 faixas aqui e agora ficou 3, ele girou esse retorno aqui. Eu vou ter que ver como eu vou fazer, se eu vou fazer mais uma rua de acesso aqui, como que eu vou alterar isso. Mas ficou dessa forma aqui a parte industrial. Então eu vou vir para criar as linhas agora. A segunda linha que eu quero fazer vai ser uma linha saindo daqui. Vamos colocar ela desse lado aqui. Dela tem a primeira parada nesse ponto, segunda parada nesse ponto aqui, a terceira parada nesse ponto aqui, e aí vamos voltar para uma parada desse lado aqui, uma parada desse lado aqui e chega no ponto final nesse local aqui mesmo. Agora a próxima linha vai ser essa linha aqui do setor industrial. Então vamos considerar com a partida nesse lado aqui. Ele vai parar só nesse lado industrial, que vai ser aqui. Depois ele vai vir nesse ponto aqui, continuar até esse ponto, depois chegar nesse ponto aqui que é o ponto final, né? E disso ele vai voltar. Então ele volta para cá, ele volta para cá, ele volta para cá,
e ele volta aqui também para concluir a linha. Então com isso nós temos aqui o bonde sendo utilizado nessa região. Agora eu vou fazer a linha de bonde nesse local aqui. Eu vou começar colocando a parte das placas, né? Vamos colocar uma primeira placa aqui próximo das entradas de rua de pedestre que foi feito. Então, colocadas as placas aqui, vamos começar a criar a linha, né? Vamos vir do lado industrial mesmo. E aí nós vamos vir aqui para todas as paradas foram colocadas próximo das vias de pedestre, né? Para as pessoas acessarem com mais facilidade. Então vamos fazer essa via vindo para cá. Daí tem uma parada embaixo da ponte aqui para o pessoal que quer ir para o trem de passageiros. Chegando aqui ao fim, nós vamos fazer agora retornar todo esse caminho. E aí com isso nós temos um bonde indo nos dois sentidos, né? Tanto voltando para o bairro como indo mais para o centro, ou voltando para o distrito residencial e indo para o distrito industrial, né? Tem os dois sentidos aqui de circulação. Aí a pessoa escolhe qual que for melhor para ela. Concluindo a linha nesse ponto. Então agora nós temos uma linha de bonde que passa de fora a fora da nossa costa aqui nesse distrito residencial, mas ainda não vai ser a última. Nós vamos começar aqui uma nova linha que vai vir aqui, né? Vamos ver melhor. Vai vir aqui desse ponto. A minha ideia é que passe pela avenida, venha até aqui em cima, depois volte até aqui embaixo, depois volte pela avenida, como se fizesse um T aqui, né? Então eu vou começar colocando os pontos aqui agora. Aqui vai ser a parte final. Vamos colocar os pontos aqui. Aqui tem uma faixa de pedestre para eles acessarem. Aqui vai ter uma nova. A primeira parada aqui. Aí vamos fazer uma próxima parada. Já aqui nessa parte também, onde tem bastante prédio também pro pessoal que mora aqui nessa região. Depois disso, nós vamos fazer uma outra parada aqui em frente ao cemitério, em frente a todo esse comércio e essas casas aqui. Então, com isso, vamos ter uma parada nesse local aqui mesmo. E ele vai atender esse pessoal aqui. Depois disso, eu vou fazer uma parada mais no fim da avenida aqui mesmo. Vamos colocar ele aqui nessa parte. Tem uma faixa aqui para o pessoal andar. Depois disso, vamos colocar uma parada aqui em cima. E além dessa parada, vamos colocar uma aqui no meio aqui, mais próximo dessa região aqui mesmo. E vamos colocar o último ponto mais aqui ao fim aqui. Vamos colocar bem no fim aqui, sem problemas. Com isso, nós temos aqui os pontos. Agora eu vou criar a linha de bonde que vai sair daqui, né? Ela vai vir desse local aqui. Vamos colocar desse lado com uma primeira parada aqui. Chegando aqui na avenida, eu vou fazer uma parada aqui nessa parte de cima aqui do bonde. E ele já vai poder voltar para cá. Depois ele pode ser desse lado da avenida mesmo. E com isso, já pode voltar também por aqui, não tem problema. E ele volta para a avenida principal dele. E aí com isso nós concluímos a linha nesse local aqui. Então com isso agora, nesse distrito residencial nós temos duas linhas de bonde. Olhando aqui fica um pouco perceptível que aqui não tem nenhuma linha de bonde e aqui também não, tá? Mas como a gente tem o trem de passageiros nessa parte que atende bem essa região, tem um acesso fácil aqui, e aqui é uma área um pouco menor, eu não acho necessário, por exemplo, criar uma linha de ônibus aqui circulando essa parte para trazer as pessoas perto da linha do bonde, tá? Eu acho que vai ficar um ônibus com pouco uso. Para a pessoa sair dessa casa e vir andando até aqui, eu acho bem impossível, tá? Até as pessoas que moram aqui, eles vão caminhar por essa rua e já vai ter uma parada aqui nesse local, que é muito bom para elas. Essa distância aqui eu acredito que não seja um impeditivo para a pessoa chegar até a linha de bonde.
E com isso a gente conclui as adições às linhas de bonde que eu queria colocar nessa cidade. Agora, como um último ponto do transporte público que eu quero fazer nesse episódio, vai ser nessa parte aqui. Eu já deixei algo preparado. Eu fiz um acesso da rodovia, que inclusive eu tenho que aumentar o número de faixas ali para respeitar a matemática das faixas, né? Temos que colocar uma quarta faixa aqui. Então essa quarta faixa vai sair aqui, vai descer, passar por baixo e vai subir até essa rua sem saída aqui. E depois ela vai sair por aqui e vai poder ir embora. Isso daqui vai ser o nosso terminal de ônibus para o transporte interurbano. Da mesma forma que eu fiz aqui um terminal de ônibus que tem linhas que vão para fora do mapa para que quem venha de fora do mapa chegue nessa região, e aqui também nesse terminal a gente tem essas linhas, essa linha vermelha no caso aqui, que são pessoas que vêm de fora do mapa até essa região. Essa parte residencial é bom também eu ter essa opção. E essa linha não tem acesso nenhum com a cidade. Por quê? Se eu colocar um terminal de ônibus, por exemplo, aqui na avenida, esse ônibus ele vai chegar, ele vai vir até aqui, ele vai querer cruzar a avenida para entrar no terminal, que vai ficar ruim. Então você tem que pensar na trajetória do ônibus para ele poder chegar nesse terminal. Eu prefiro fazer dessa forma porque o ônibus que chega e o ônibus que vai embora, ele não impacta em nada no tráfego dos carros dentro da cidade. Esse tráfego fica exclusivo para rodovia. Então por isso que eu gosto de fazer dessa forma. O único porém aqui é que a gente vai ter que destruir algumas casas, tá? Eu vou construir aqui na parte de ônibus. Eu vou colocar um terminal de ônibus desse padrão do jogo, né? Ela tem uma plataforma a mais aqui. Essa estação de ônibus local é a que nós utilizamos lá na outra cidade, então para variar um pouco eu vou usar ela e vou colocar ela bem aqui, ó. Então agora nós temos uma estação de ônibus bem na beira da rodovia aqui e o acesso é exclusivo para ela. O ônibus que chegar aqui não vai ter impacto nenhum lá na cidade. Porém, o que eu quero fazer aqui também é que as pessoas que vão chegar aqui, eles vão mais fácil para a cidade, principalmente para aquele ponto do bonde. Então eu já vou fazer uma alteração aqui que eu pensei agora nesse momento, que é qual? Eu vou colocar uma rua continuando aqui mesmo. Essa rua eu vou tirar o acesso aqui. Eu vou colocar esse terminal virado para esse lado aqui agora. Podemos até tirar essa rotatória aqui sem problemas. E aí fica mais fácil, por exemplo, de eu fazer caminhos de pedestres. Eu não vou fazer aqui, por exemplo, esse caminho de pedestres, tá? Porque às vezes as pessoas com seus carros comuns ali, residenciais, eles não respeitam esse caminho, tá? Então eu vou vir aqui na parte do paisagismo mesmo e vou fazer um caminho daqui até aqui. Então a pessoa que chegar nesse terminal, ela pode sair do terminal, vir andando aqui agora e acessar esse ponto do bonde. E com esse ponto ele pode vir tanto para o fim aqui e pegar esse outro bonde para ir para qualquer canto, ou ele pode continuar no bonde e vir para esse canto da cidade. Então agora ele tem essa opção. A gente pode até adicionar mais caminhos aqui sem problema nenhum, tá? Que venha para cá, mas aqui ele vai vir andando para lá também, não é um outro problema. A gente poderia talvez fazer uma passarela aqui para evitar a pessoa passar pelas ruas, mas vamos manter dessa forma por enquanto. Agora eu tenho esse terminal de ônibus e vamos colocar algumas linhas nele. A primeira linha que eu quero fazer aqui vai ser uma linha de ônibus desse terminal. Nós vamos ligar com essa saída aqui. Agora todo mundo vai poder sair para Gênese e quem estiver vindo de Gênese vai poder chegar nesse ponto aqui. O segundo ponto, nós vamos lá para outra cidade. Eu vou ligar na saída de Moreton, depois quem quiser chegar de Moreton pode vir até aqui. O terceiro ponto, eu vou pegar todo mundo daqui e vou vir aqui para Compit. Então pode sair e quem quer chegar de Compit pode vir para esse terminal aqui também. Tá vendo que todas as rotas aqui, ó, elas passam direto para a rodovia e elas vão para lá ou vão reto, cada um com o seu caminho, e nenhuma passa por dentro da cidade. Então o
trânsito da cidade não é afetado pelos ônibus que estão chegando. Esse terminal aqui tem mais 3 paradas. A primeira parada, eu quero fazer uma rota lá para aquele ponto do Distrito Florestal. Então todo mundo do Distrito Florestal que queira vir para essa cidade, ele pode vir direto. Antes dessa linha, quem quisesse vir para essa região, teria que pegar o ônibus aqui, parar no Distrito Agrícola, pegar o trem e vir para cá. Agora ele pode vir direto. Talvez no máximo aqui a gente coloque 2 pontos e um ponto para ir para aquela cidade e o outro ponto para ir para essa nossa cidade aqui. Aqui agora sobraram 2 plataformas, tá? Eu não estou vendo a necessidade de criar uma linha, por exemplo, daqui lá para aquela cidade, porque a gente já tem o trem, tá? O trem já sai de lá, passa aqui e vem para cá. Então as pessoas que queiram vir daqui para lá não vai ter necessidade de andar de ônibus, ela vai andar de trem, tá? É mais o Distrito Florestal mesmo, que é um distrito que não tem trem de passageiros. Então nós fizemos com ônibus para esse terminal aqui agora, para o Distrito Agrícola, lá para o Distrito Velho e para o Distrito Industrial, é a mesma coisa, não precisa ter uma linha de ônibus porque já tem o trem, tá? O trem é mais eficiente. Então o ônibus aqui vai ficar exclusivo para quem quer chegar e sair de fora da cidade e quer vir para cá, né? Agora vindo para esse terminal de ônibus aqui, eu já coloquei nele as plataformas adicionais para a gente ter mais opções ali, mas aqui eu tenho uma linha de interurbano de distrito de teste que eu fiz há um bom tempo atrás, que essa linha é um ponto desse terminal. A gente pode verificar clicando nessas bolinhas aqui da linha, ele vem aqui desse terminal e a parada dele é essa entrada aqui. Eu tinha feito para verificar se diminuía um pouco a chegada de táxi por essa entrada, mas se eu for dar uma olhada aqui na linha como um todo, que é essa linha de teste, ela tem 0 passageiro, 0 uso, tá sem função nenhuma. Então essa linha eu vou excluir ela, tá? Eu vou tirar ela aqui como de teste. E voltando aqui para essa estação, agora nós temos a linha interurbano do Distrito 8, né? Que sai daqui e vai lá para fora do mapa, que vai essa entrada aqui, ela tem passageiros, tem um certo uso. Também tem essa linha nova que é lá para o Distrito Florestal. E tem essa linha aqui que sai desse Distrito 8 e tá indo aqui para esse Distrito 4, tá? Essa linha eu vou manter, mas com certeza futuramente ela vai sair, porque a gente pode atender com trens aqui futuramente. Ela tá até com 18 passageiros, tá tendo um uso, então tranquilo em relação a isso. Agora nesse terminal eu quero adicionar mais 2 linhas, que seria o quê? Vamos criar aqui a partir dessas plataformas novas um ponto para vir para Compit aqui e depois a gente voltar para aquele terminal, que essa linha não existe. Então se tiver alguém que quer vir daquela cidade, bairro ou que seja, pode chegar nesse terminal aqui também. E aqui eu vou criar na outra plataforma uma linha que vai vir aqui para Gênese. Ela pode sair e quem quiser chegar de Gênese para esse terminal aqui, ela pode. Então agora esse terminal atende aquela saída e essa saída aqui também. Então as 3 saídas e entrada de cidade, a gente pode estar chegando com pessoas aqui e a gente pode estar chegando com pessoas ali. Eu poderia, por exemplo, não ter colocado aquele terminal e feito todas as pessoas que querem vir de Gênese para essa cidade, ela sair daqui, vir para esse terminal, pegar o trilho de trem e ir lá para aquela região. Mas percebe o quanto que ela teria que andar a mais do que simplesmente chegar de carro daqui até ali? Essa opção aqui de ter um terminal naquele local é importante, ao meu ponto de vista, porque vai deixar um caminho curto e vai incentivar as pessoas a usar o ônibus, tá? Outra coisa que a gente poderia fazer aqui também é este terminal aqui, que é um terminal pequeno que a gente usou desde o começo da série, com algumas linhas de interurbano para Morrington, a gente poderia adicionar linhas aqui para Gênese, para Compit também e atender essa parte. Mas eu tô com
90% de certeza que eu vou destruir tudo isso, tá? E aí quando for refazer essa parte aqui, a gente vai tá colocando um terminal maior e aí a gente faz essas linhas com mais eficiência. Por enquanto a gente mantém dessa forma aqui, tá? Então, com isso agora, nós adicionamos a maioria das linhas de transporte público que eu queria fazer para esse episódio. Linhas de bonde, linhas de ônibus, cobertura do distrito agrícola para transporte público, cobertura do distrito florestal aqui. E com todas essas linhas feitas, a gente tem aqui a conclusão do transporte público que eu considero para essa região. Claro que está pendente aqui essa parte aqui que nós vamos passar por uma reforma futuramente, mas nós temos aqui uma grande cobertura de transporte de trem, de transporte de ônibus, de bonde. As regiões aqui eu considero que estão bem completas nessa parte. Uma coisa que eu fiz também aqui que eu quero compartilhar com vocês, eu tirei o hotel que estava aqui, porque o nosso faturamento aqui chegou a 165 mil, as indústrias estão gerando muito lucros para nós. Aqui a taxação está em 10% e nós temos 8 milhões de faturamento, isso é muito bom, é o que fez subir aqui. Claro que o aumento das indústrias vem com a relação do aumento da população, que chegou a 86 mil com a adição das casas que foram colocadas entre o episódio anterior e esse nessa região aqui. Teve mais algumas casas menores na parte agrícola e na parte florestal também. Mas esse faturamento aqui, eu quis tirar o hotel para parar de influenciar, não ficar aquele negócio, agora tá com hotel, agora tá sem hotel, vamos tirar essa parte aqui. Com um faturamento tão alto, eu quero fazer entre esse episódio e o próximo uma verificação em todas essas linhas aqui para verificar a quantidade de ônibus e tudo mais. Eu vou colocar os pontos que ficaram faltando na parte agrícola e na parte florestal para as linhas funcionarem, fazer um trabalho aqui com as cores também para ficar algo um pouco melhor, né? Eu vou focar aqui nesse panorama de transporte para ficar algo bem fácil de identificar, né? Como aqui tem as linhas dos distritos, né? A gente faz uma identificação mais legal. Então eu vou dar um cuidado nessa parte aqui e eu vou também partir do princípio que principalmente as linhas de ônibus a gente cobre uma taxa somente de 1, como o custo aqui para cobrir a manutenção da linha. Eu vou deixar todas essas linhas com 1. A parte do bonde e do trem eu vou manter 2. Como já está a linha do trem agora, né, custando 2, vou verificar se o aumento também de trem por linha não é necessário. Então foi isso. Esse daqui foi um episódio um pouco longo, bem focado na parte de transporte. Eu quis trazer tudo, tanto o transporte de bonde como de trem, a criação de tudo em um único episódio para ficar bem legal a parte principalmente da integração das linhas. Como um último registro aqui também desse episódio, no painel de transporte a gente pode verificar que o uso de ônibus é de 20 mil, o de trem aqui chegou a 19 mil. A gente estava com 2.400 somente, pelo que eu me recordo. E o bonde está com 6.800. Isso daqui vai ser bem interessante a gente verificar o crescimento dessas linhas. Eu acredito que eu comentei em algum episódio do desenvolvimento dessa região de baixo. A gente manter o número de cidadãos utilizando o transporte público por mês semelhante à nossa população. Então, se nós temos uma população de 86 mil, se a gente manter aqui uns 75, 80 mil pessoas por mês usando transporte público, é um bom indicativo que o transporte público está eficiente, né? Está interessante. E quando a gente for começar o próximo episódio, o jogo vai estar rodando aqui por um tempo e a gente vai ter um impacto legal aqui nessa parte. Para o próximo episódio, eu quero considerar que vai ser o episódio 29, uma breve conclusão dessas áreas aqui. Tem vários pontos de ajustes que eu estou anotando e o 29º episódio vai ser com todos esses detalhes para a gente acertar. E aí no 30º episódio, a ideia é começar um novo local, um novo projeto e tudo mais. Antecipando um pouco, a ideia aqui vai ser desenvolver esse lado aqui. Primeiramente colocar uma parte residencial aqui para a gente tentar chegar a mais de 100 mil de população. Aqui nessa parte eu quero trabalhar com faculdades e universidade
É uma coisa que a gente não tem na nossa cidade, fazer aqui nesse meio. E esse canto, trabalhar um pouco de residências, mas eu tô pensando bem na possibilidade dessa ponta ser o aeroporto. A minha ideia de aeroporto aqui é porque como essas 3 ilhas é o que eu comento há bastante tempo, vai ser a área mais densa de população. Quero fazer uma área com mais prédios, mais carregada, né? Aqui a gente faz uma adição de casas, mas sempre considerando bastante área verde, bastante árvores, bastante floresta. Aqui eu quero trazer mais um ar de uma grande São Paulo, uma metrópole que tem mais cinza, né, mais prédios. E essa é a minha ideia para essas 3 ilhas. Então, um aeroporto aqui para a chegada de pessoas por esse aeroporto e distribuir nessas 3 ilhas, eu acho que vai ser a melhor posição. O mais legal, eu acredito que o aeroporto seria aqui em cima, mas a pessoa chegar de avião aqui para vir até esse canto, eu acho que vai ser difícil. Ela chegar aqui vai ser mais fácil. Mas é isso. Eu espero muito que você tenha gostado. Eu quero agradecer pelo seu tempo, pela sua atenção. Qualquer dúvida, sugestão, será sempre bem-vindo na parte dos comentários. É sempre um aprendizado ver o que está vindo aí nos comentários para nós. E muito obrigado. Até uma próxima e valeu!